era da informação. E que bastidores complexos, né? Nossa, nem me fale. Porque nós mergulhamos de cabeça numa pilha fascinante de pesquisas, de recortes, estudos acadêmicos inteiros lá da ciência da informação. É um material bem denso, mas muito revelador. Sim, um material que mapeia, tipo, passo a passo, todas aquelas transformações gigantescas que aconteceram ali, do final do século XX para o comecinho do século XXI. E acho que a promessa que a gente faz para quem nos ouve hoje é tentar decifrar um enigma bem moderno. Exato. O enigma de por que ter, assim, absolutamente todo o conhecimento do mundo a um simples clique de distância não nos tornou, magicamente, uma sociedade mais sábia. É a grande frustração da nossa época. Total. Nós vamos explorar as forças invisíveis que controlam o que a gente lê, o que a gente vê e até o que a gente compartilha todos os dias. Isso. Então, ok, vamos desempacotar isso. Porque a transição daquela promessa utópica, sabe? Aquela ideia lá dos anos 90 de que a internet ia salvar o mundo. A utopia cibernética. Isso. Da utopia para essa realidade complexa e até um tanto caótica que a gente vive hoje, é uma verdadeira montanha-russa. E é exatamente esse o nosso ponto de partida ideal. Para entender essa montanha-russa toda, a gente precisa primeiro estabelecer uma premissa que as nossas fontes deixam muito clara. Qual seria? A de que a informação, ela nunca é apenas um dado técnico. Como assim? Um dado técnico? Tipo, não é só um arquivo salvo num servidor em algum lugar gelado ou um cabo de fibra ótica atravessando o fundo do oceano. Entende? Aham. A informação é, na sua essência, um fenômeno profundamente social, cultural e, acima de tudo, político. Político, tá. Quando a gente olha para a base material que estamos analisando, a gente percebe que a virada tecnológica trouxe, sim, mudanças estruturais na forma como a sociedade opera. Claro, ninguém nega isso. Mas a grande questão, o grande ponto de atenção dos estudos, é que essas mudanças não ocorreram num vácuo limpo e perfeito. Elas caíram no mundo real, né? Exatamente. Elas acabaram esbarrando nas mesmíssimas complexidades e nas falhas humanas de sempre. E isso é algo que nos leva direto para a nossa primeira grande discussão aqui, que é a ilusão do acesso total. Essa ilusão é muito poderosa. Demais. Porque se a gente voltar algumas décadas acompanhando os textos de alguns teóricos da comunicação do nosso material, fica muito evidente que o advento dos computadores e da internet comercial trouxe uma promessa que soava quase gloriosa. Parecia salvação. Sim, de repente a humanidade tinha acesso em tempo real a documentos, a notícias, a registros do passado e do presente, vindos de qualquer lugar do planeta. Tudo na tela do computador. A ideia que foi vendida, e que, vamos ser sinceros, muita gente comprou com gosto, era de que a tecnologia por si só ia criar uma sociedade muito mais justa e igualitária. Acreditava-se que a informação em si faria o trabalho pesado. Isso. A sensação era de que a ignorância estava com os dias contados. Bastava conectar as pessoas e pronto, a paz mundial seria uma questão de tempo. Olha, o que é fascinante aqui é que o resultado empírico, o que as pesquisas realmente mostram, foi dramaticamente diferente dessa utopia inicial. Foi um banho de água fria. Um banho de água congelante. O material-fonte é muito incisivo ao apontar que o acesso desigual continua sendo uma imensa barreira econômica e informacional. Tem muita gente fora dessa rede ainda. Uma parcela gigantesca da população mundial que segue totalmente apartada dessa revolução digital. Mas mesmo para quem está dentro, a coisa não é tão simples, né? Não mesmo. Indo ainda mais fundo, a análise sociológica presente nos textos constata um paradoxo bem doloroso. Qual? Mesmo para aqueles que têm esse vasto acesso garantido, a abundância de dados não diminuiu a fome no mundo, não resolveu a extrema desigualdade. Não freou a violência urbana. Exato. E certamente não diminuiu a intolerância ou recrudescimento de fundamentalismos. Ou seja, a humanidade não se tornou mais empática ou solidária só porque ganhou uma barra de pesquisa superpotente. Exatamente. É quase um choque de realidade. A gente pensa nisso no dia a dia. Nós andamos por aí com, sei lá, a Biblioteca de Alexandria inteira dentro dos nossos bolsos, no celular. Literalmente na palma da mão. E ainda assim, muitas vezes, usamos essa ferramenta incrível apenas para discutir com estranhos na internet, enquanto os problemas reais continuam crescendo lá fora. É bem isso. E os documentos trazem um termo que parece definir isso perfeitamente. Algo sobre uma sociedade da ignorância. Sim.
O conceito de sociedade da ignorância é central nessa nossa pilha de pesquisas. Como ele funciona na prática. É uma ideia trabalhada por pesquisadores da área que aponta justamente para esse paradoxo que a gente acabou de mencionar. Ter a maior biblioteca da história não impede o avanço da ignorância. Parece contraditório, né? Parece, mas ter o acesso físico ou o acesso tecnológico simplesmente não é suficiente. Mas por que não é? Tipo, se a informação tá lá, porque a gente simplesmente não absorve e melhora. Porque o dado cru, por si só, ele não transforma a realidade. Os estudos filosóficos citados nas nossas fontes argumentam que, para haver um benefício real para a humanidade... Para rolar uma mudança de verdade... Isso, para que ocorra uma verdadeira emancipação dos indivíduos, é preciso algo muito além do mero clique. Eu preciso o quê, então? É a apropriação crítica desse dado que tem um poder transformador. Sem educação de base, sem o senso crítico e sem o contexto adequado, a informação abundante não gera conhecimento. Gera o quê? Ela apenas gera ruído. Gera confusão, ansiedade e acaba mantendo as estruturas de poder intactas. Nossa. E já que a gente tocou nesse ponto das estruturas de poder, acho que vale a pena a gente se perguntar uma coisa fundamental aqui. Pode falar. Quem é que realmente controla essa biblioteca gigantesca que é a internet? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque se a gente usar a analogia da biblioteca, não é como se todos os livros estivessem ali expostos nas mesmas prateleiras, iluminados da mesma forma, né? De jeito nenhum. É como se alguns livros estivessem logo ali na porta de entrada, com uns letreiros de neon gigantes apontando para eles. Chamando toda a atenção. Exato. Enquanto outros livros estão trancados lá num porão escuro onde ninguém sabe onde fica a chave. A minha dúvida é, quem decide o que vai para o neon e o que vai para o porão? Os algoritmos e quem paga por eles. Mas, fazendo o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Vai em frente. A internet não é a ferramenta mais democrática que a gente já inventou. Tipo, qualquer pessoa com um celular bem simples pode gravar um vídeo e viralizar para milhões de pessoas amanhã. Independentemente de quanto dinheiro tenha no banco. Isso. Como é que as pesquisas conciliam essa liberdade aparente, essa chance de viralizar, com a ideia de controle? Olha, essa é uma excelente provocação. Essa possibilidade de viralização existe, claro. E ela é uma camada visível e muito sedutora da internet. É o que mantém a gente rolando o feed, né? Com certeza. Mas a análise geopolítica e econômica nos textos olha para a infraestrutura que sustenta isso tudo. E a resposta deles é muito clara. E qual é? A internet atual é movida por imensas forças comerciais e controlada segundo dinâmicas geopolíticas globais. O motor de busca, o algoritmo de recomendação que decide quem vai viralizar e quem vai sumir, ele não é nada neutro. Tem interesses por trás. Muitos interesses. Existe uma brutal concentração de poder onde quem possui maior capital dita a visibilidade estrutural. Então, o dinheiro ainda manda na distribuição. Muito. Se uma página, uma plataforma ou até mesmo uma narrativa tem mais investimento financeiro e tecnológico por trás, ela domina o espaço. O neon fica mais forte para eles. E isso cria um silenciamento que é quase invisível para a maioria de nós. Por exemplo, idiomas inteiros de países em desenvolvimento são sistematicamente jogados para aquelas últimas páginas de resultados. Lá no porão. Exato, enquanto idiomas e culturas dominantes são hiperprivilegiados na rede. Entendi. Então aquele viral ocasional do usuário comum é, na verdade, a exceção que confirma a regra de uma estrutura super bem controlada. Exatamente. É exceção, não a regra. Isso me lembra um conceito que eu vi nos nossos recortes e que eu achei muito poderoso. Os tais regimes de informação. O que isso quer dizer na prática? Um regime de informação é, basicamente, o modo dominante que define as regras do jogo numa determinada época. Regras de quem pode falar. Isso. Ele determina quem são os sujeitos que têm autoridade para falar, quais são as organizações que validam o que é verdade e quais são as regras para que um discurso sequer resista publicamente. Nossa, é muito controle. Em resumo, um regime de informação dita quem pode falar, como deve falar e quem será ouvido. Quando o poder econômico monopoliza a criação dessas regras, a exclusão da diversidade é a consequência natural e silenciosa.
O que joga uma luz gigantesca sobre uma urgência que os autores dos nossos textos apontam várias e várias vezes, né? A necessidade de pluralidade. Isso. A necessidade vital de existirem atores, instituições e serviços que promovam essa diversidade de fontes, entidades que operem ali fora da lógica estrita do lucro comercial. Espaços que não sejam movidos só por dinheiro. Exato. Nós precisamos de praças públicas digitais de verdade. Espaços de encontro e debate que não sejam apenas, sei lá, grandes shopping centers disfarçados. Shoppings onde tudo é desenhado para nos vender algo. Ou para capturar a nossa atenção e gerar dados, né? E toda essa manipulação de atenção, essa arquitetura de como vemos o mundo e no que acreditamos, nos leva talvez ao fenômeno mais discutido da nossa imersão de hoje. A era da pós-verdade. Exatamente, a era da pós-verdade. Mas antes da gente entrar nos exemplos práticos, é fundamental dar um aviso muito claro para quem está escutando a gente agora. Um aviso de imparcialidade. Perfeito. Nós vamos mencionar alguns eventos políticos recentes que estão lá no nosso material de base. E a gente precisa deixar explícito, de forma totalmente neutra, que nós estamos apenas relatando os exemplos contidos nas fontes, tá? Isso mesmo. O objetivo aqui é só ilustrar a circulação de desinformação. Exato. Sem tomar qualquer partido político e sem validar ou invalidar ideologias, seja de direita ou de esquerda. A gente está aqui para analisar a ciência da informação por trás disso tudo. Concordo plenamente. É uma análise estritamente técnica sobre como a informação circulou nesses eventos. Feito o aviso. Vamos lá. O conceito de pós-verdade ganhou tanta força que até foi eleita a palavra do ano por um dicionário famoso lá em 2016. Sim, o dicionário Oxford. Como é que a academia define isso? A definição central que os documentos apresentam é de um cenário onde os fatos objetivos, os dados comprovados, passam a ter menos influência na modelagem da opinião pública do que os apelos emocionais e as crenças pessoais de cada um. A emoção falando mais alto que a razão. Na prática, a emoção acaba engolindo os fatos. E para ilustrar como isso operou, os pesquisadores se debruçaram sobre 3 grandes exemplos globais, nos textos que a gente leu. Quais são os 3 casos? Eles citam a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, o plebiscito do Brexit, que determinou a saída do Reino Unido da União Europeia, e o processo de impeachment de Dilma Rousseff aqui no Brasil. Grandes eventos polarizadores. Muito. E o que os dados mostram de forma consistente através de todos esses eventos, independentemente do espectro político, é uma massiva e orquestrada circulação de afirmações falsas correndo solta pelas redes sociais. É a manipulação do debate público ocorrendo de forma quase puramente emocional. E o que a academia estuda aí não é o mérito político das escolhas da população. Mas sim o mecanismo, certo? Isso. É como a informação foi consumida e como o apelo às emoções acabou sobrepujando a verificação de fatos nesses marcos históricos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, sabe? E, sendo bem sincero, um pouco assustadora. Assustadora por quê? Porque a grande novidade tecnológica da pós-verdade não é a invenção da mentira. A propaganda enganosa e a manipulação política existem desde que o mundo é mundo. É verdade. A mentira política não nasceu com a internet. O grande paradoxo que esses estudos revelam é que hoje as pessoas têm nos seus celulares todas as ferramentas imagináveis para checar a veracidade de uma notícia absurda, tipo em 3 ou 4 cliques. Mas elas não checam. Elas simplesmente não querem fazer isso. O motor da desinformação hoje não é a falta de acesso à verdade como era lá no passado. É o desinteresse absoluto por ela. É muito mais confortável acreditar no que já confirma o que a gente pensa. É o apego profundo aos próprios preconceitos. As pessoas preferem 1000 vezes compartilhar uma mentira que confirme a visão de mundo delas do que aceitar uma verdade que desafia aquilo. E essa é uma constatação que muda completamente a forma como os profissionais da informação precisam atuar hoje em dia. Porque o problema deixa de ser técnico. Exato. Passamos a entender que o problema não é mais tecnológico. A barreira de acesso à enciclopédia foi quebrada. O problema agora é comportamental. É um viés. É um viés cognitivo massivo de uma base de usuários imensa. E isso se conecta de forma muito direta com uma alteração profunda no comportamento de quem usa a internet. Que mudança de comportamento foi essa? A nossa transição
da chamada Web 1.0 para a Web 2.0. Ah, é verdade. Porque no começo de tudo, nos primórdios da internet comercial, lá na Web 1.0, a dinâmica era bem outra. Era muito mais passiva. A pessoa sentava na frente do computador com aquela internet discada barulhenta e era apenas um consumidor, um consulente, como os textos chamam. Era como ler uma enciclopédia eletrônica infinita. Isso, você entrava numa página, lia a informação, fechava a aba e ia embora. Não tinha espaço para você dar a sua opinião ali. Mas isso sofreu uma guinada radical, né? Uma guinada absoluta. A virada para a Web 2.0, um termo que surgiu ali pelo início dos anos 2000, foi um divisor de águas. O que mudou na essência? A arquitetura da rede passou a ser desenhada inteiramente para participação. O sujeito comum deixa de ser um mero leitor passivo que consome o que especialistas publicam. E passa a produzir também. Ele passa a ser autor, editor e disseminador contínuo de conteúdo. De repente, todo mundo ganhou um megafone. Um megafone global. As pessoas passaram a ter não só as ferramentas, mas a necessidade psicológica de produzir os seus próprios conteúdos e, o que é mais complexo ainda, a necessidade de compartilhar e organizar o gigantesco volume de coisas que os outros produzem. E é nessa tentativa de organizar o caos que a gente mesmo criou que eu me deparei com uma palavra, no mínimo, curiosa no nosso material. Qual palavra? Eu vi o termo folksonomias espalhado por vários artigos. Honestamente, a primeira vez que eu li, achei que fosse alguma condição médica ou algo assim. O nome é um pouco estranho mesmo. O que é exatamente uma folksonomia no meio dessa bagunça da Web 2.0? É um conceito que começou a ganhar força por volta de 2005. Folksonomia é a junção de folk, que significa povo em inglês, com taxonomia, que é classificação. Classificação do povo? Basicamente, é a etiquetagem livre e colaborativa feita pelos próprios usuários. Ah, então estamos falando das famosas tags e das hashtags. Exatamente isso. Então, em vez de termos um comitê de bibliotecários seríssimos fechados numa sala, decidindo quais são as palavras-chave oficiais de uma fotografia histórica, agora milhões de usuários simplesmente vão lá e colocam a hashtag TBT. ou hashtag gato, hashtag férias. Perfeito. É exatamente isso. E essa dinâmica descentralizada muda completamente o jogo do poder informacional que a gente discutiu antes. Tira o poder das instituições e passa para a massa. A representação da informação, que historicamente era uma tarefa exclusiva e metódica de arquivistas seguindo normas rígidas internacionais, passou a ser uma construção conjunta totalmente fluida e social. É a linguagem do povo. A linguagem usada para classificar a internet passou a ser a linguagem orgânica de quem a utiliza. É uma democratização do poder de dar nome às coisas. Mas, como tudo na internet, deve gerar uma linguagem muitas vezes caótica e difícil de padronizar, não é? Muito caótica. E isso traz um ponto crucial. Com toda essa participação massiva, com todo esse conteúdo sendo criado e etiquetado freneticamente a cada segundo... Tem uma armadilha enorme aí. Exato. Isso nos leva a olhar para uma grande ameaça silenciosa que os textos abordam. A ameaça à nossa memória coletiva. Esse é um ponto sensível. Se a gente pensar de forma bem prática, onde é que estão guardadas as grandes discussões sociais da nossa época hoje? Nas redes sociais. Os protestos, as mobilizações espontâneas, os debates culturais, as fotos do dia a dia de uma geração inteira. Tá tudo dentro das redes. Tudo nos servidores deles. E quem é o dono dessas redes sociais? As grandes corporações de tecnologia. Eu fico lembrando do Orkut, por exemplo, que foi um fenômeno cultural absoluto aqui no Brasil. Nossa, o Orkut foi um marco na sociabilidade digital brasileira. Tínhamos milhões de comunidades, onde a cultura brasileira fervilhava. E um belo dia, a empresa dona decidiu que aquilo não era mais rentável, puxou a tomada e apagou tudo. Sem cerimônia. Décadas de interações sumiram do mapa. Isso não foi só perda de dados brutos, foi um pedaço gigantesco da nossa história cultural que evaporou. E esse exemplo do Orkut acende o maior alerta vermelho possível na área de preservação informacional. Por quê? Porque os estudos atuais apontam um fato duro e inegável. Essas plataformas são, antes de mais nada, empresas comerciais.
Elas não são museus nem arquivos públicos. O compromisso delas é com o lucro. Elas existem única e exclusivamente enquanto as atividades dão retorno financeiro aos acionistas. Se o modelo de negócios falhar, se a empresa for comprada por um bilionário que decide mudar as regras, Ou se simplesmente decidirem desligar os servidores para cortar custo. eles podem fechar as portas da noite para o dia e, diferente de um arquivo nacional de um país, não há atores institucionais, governamentais com poder de intervir para guardar e arquivar o que foi discutido ali de forma orgânica. Olha, é de dar um frio na barriga. Pensa bem. Se uma biblioteca pública pega fogo, o mundo inteiro se mobiliza e chora a perda. Vira notícia no mundo todo, mas uma rede social inteira, cheia de registros históricos de uma era, pode ser deletada com um comando de teclado. E nós perdemos essa história recente sem sequer termos um plano de backup decente. Pois é. Como é que os profissionais dessa área estão lidando com isso? Eu vi que os estudos falam muito numa tal de curadoria digital. Sim. A curadoria digital deixou de ser só um preciosismo acadêmico ou um jargão técnico. Ela se tornou uma necessidade emergencial de sobrevivência cultural da nossa civilização. E o que ela faz na prática? Ela engloba a seleção, a preservação contínua, a manutenção e o arquivamento seguro de dados digitais, Para garantir que não se percam. garantindo que arquivos gerados hoje possam ser abertos e compreendidos daqui a 50 anos, independentemente de mudanças de software ou falência de empresas. Entendi. E o mais interessante na literatura científica é notar como a própria ideia de memória precisou evoluir. A memória digital abandonou aquela visão puramente técnica. Aquela coisa restrita a se preocupar com o tamanho do disco rígido, né? Isso. Ela passou a ser compreendida na sua verdadeira dimensão, que é uma construção intrinsecamente social, que molda a própria identidade de quem nós somos. Isso nos faz olhar no espelho e tentar entender como os próprios cientistas e profissionais da informação estão sobrevivendo a esses tsunamis. Eles tiveram que se adaptar muito. Os recortes que analisamos mostram de forma bem acessível que a ciência da informação passou por 3 grandes modelos ao longo do tempo para tentar lidar com tudo isso. 3 fases bem distintas. O primeiro foi o modelo físico, que me pareceu bem mecânico, lendo os textos. Ele tratava a informação quase como se fosse água passando por um cano, ou uma caixa sendo enviada pelo correio. O foco era só a transferência objetiva do dado, fazer a mensagem sair do ponto A e chegar intacta ao ponto B. Depois veio o modelo cognitivo, que já começou a se importar com o significado da coisa, focando em como a mente humana processa e interage com aquele dado recebido. Trazia a importância do sujeito que recebe a informação. Mas e o terceiro, como ele resolve as nossas crises atuais? O terceiro é o modelo pragmático, ou sociocultural. E é aqui que a mágica contemporânea acontece para tentar resolver as crises que discutimos hoje. Como ele funciona? Esse modelo entende a informação não apenas como um pacote de dados externo que você entrega a alguém, mas sim como uma construção essencialmente coletiva, totalmente imersa num contexto cultural, histórico e político. Muda tudo. E dentro dessa visão muito mais ampla, o papel do profissional da área sofreu uma metamorfose completa. Ele deixou de ser aquele arquivista que apenas entrega o livro solicitado, atuando como uma simples ponte neutra. A ação principal agora é focada na mediação, certo? Exatamente, na mediação ativa. E aqui entra um detalhe maravilhoso dos nossos documentos. Eles trazem uma discussão lindíssima mostrando como essa ideia moderna de mediação na ciência da informação foi fortemente inspirada pelas ideias do educador brasileiro Paulo Freire. É uma influência fantástica. Mas como é que as teorias de um educador, focadas em alfabetização e conscientização, se conectam com algoritmos, redes sociais e bases de dados? Isso. A ciência da informação absorveu isso, entendendo que a mediação deve ser uma ação fundamentalmente dialógica. Tem que haver diálogo. Não é uma via de mão única. O objetivo do profissional, ou até de um sistema de informação ético, não é apenas transferir um PDF ou um link para o usuário. É fazer o quê? É propiciar a verdadeira apropriação daquela informação pelo sujeito, ajudando ele a contextualizar aquilo criticamente. É criar as condições para que a pessoa internalize o conhecimento e ganhe autonomia frente às estruturas de poder. Ou seja, não é só sobre achar a resposta no Google.
É sobre entender por que aquela resposta apareceu ali em primeiro lugar. E quem ganha com isso? Exatamente. O senso crítico é a chave. E se conectarmos isso ao cenário maior que a gente veio traçando desde o início. Aí chegamos a uma conclusão reveladora trazida pelos autores. As necessidades de informação quase nunca nascem do indivíduo de forma isolada. Elas vêm do grupo. Elas brotam do que os estudos chamam de comunidades discursivas. Nós buscamos respostas baseadas nos grupos sociais aos quais a gente pertence, nas angústias da nossa profissão, da nossa cultura e do nosso tempo histórico. Nós não somos ilhas. O conhecimento que guardamos, até mesmo aquele mais instintivo, é construído coletivamente. Ninguém aprende nem se desinforma totalmente sozinho. Então, o que tudo isso significa? Para a gente tentar amarrar todos esses conceitos super densos e fascinantes que nós percorremos hoje. É hora de sintetizar. A nossa imersão pelos bastidores da era da informação nos mostrou que a tecnologia revolucionou as nossas ferramentas de uma maneira espetacular. Sem dúvida. Nós pulamos da internet de escada para o 5G, saímos de meros leitores passivos para criadores frenéticos de conteúdo e hashtags. A estrutura mudou muito rápido. Mas os motores essenciais da condição humana, como nossa desigualdade econômica crônica, os nossos vieses cognitivos e emocionais, A eterna luta geopolítica por poder e controle. tudo isso, junto com a nossa necessidade vital de senso crítico, continua sendo o verdadeiro governante de todo mundo da informação. O tipo de tela mudou, a velocidade do clique acelerou muito, mas o humano apertando o botão continua exatamente o mesmo. Com todos os seus defeitos e qualidades. E é crucial trazer o peso dessa responsabilidade para a escala individual, para a rotina diária de quem acompanha a gente aqui. Como assim? Cada vez que uma pessoa faz uma busca no seu navegador, cada vez que usa uma tag livre para classificar uma foto, e de forma muito crítica, cada vez que escolhe deliberadamente não checar um fato apelativo no WhatsApp antes de apertar o botão de encaminhar, Ela está ajudando a girar essa roda. essa pessoa não está apenas consumindo tecnologia, ela está participando ativamente do ecossistema e ajudando a moldar em tempo real os regimes de informação globais. A gente faz parte do sistema. Nós não somos passageiros num trem desgovernado. Nós somos os construtores ativos da infraestrutura pela qual a verdade, o conhecimento ou a pós-verdade vão circular amanhã. É um peso considerável sobre os nossos ombros, sem dúvida, mas é também um poder incrível que está nas mãos de cada um de nós. Com certeza. E para encerrar a nossa imersão de hoje, eu quero deixar uma semente provocativa para reflexão. Qual é a provocação? É algo que não dê uma resposta pronta. É algo que se constrói a partir de tudo que vimos hoje sobre memória e preservação, mas que olha diretamente lá para os séculos que ainda virão. Vamos lá. Se o nosso inestimável patrimônio cultural digital, as nossas conversas, as nossas mobilizações, a nossa história diária, se tudo isso está hoje quase que inteiramente nas mãos de plataformas comerciais privadas, empresas que podem simplesmente falir ou decidir desligar seus servidores e apagar tudo num estalar de dedos, Como já aconteceu antes. o que será que os historiadores do futuro vão encontrar quando tentarem entender a nossa época? Será que a nossa geração será lembrada pela abundância infinita dos nossos bilhões de dados gerados a cada segundo? Ou será que seremos definidos pelo imenso e silencioso vazio das ruínas digitais de tudo aquilo que foi irremediavelmente deletado? É uma reflexão pesada e muito necessária. Fica aí a reflexão para quem nos acompanha. Muito obrigado pela companhia incrível de sempre na nossa imersão de hoje e até a próxima análise profunda. Muito obrigada e até a próxima.